Tirinhas do Thiago. Perda de um ente querido. Então, a minha avó, ela era minha mãe, sabe? Porque foi a pessoa que estava sempre comigo e toda a parte afetiva da minha vida foi com a minha avó. Eu fui criado por ela. E aí, apesar de eu amar muito a minha avó, era muito apegado à minha avó, ela exercia um papel negativo na minha vida. Não, Thiago, por quê? Porque ela era o elo de ligação da família, ela era super protetora, de colocar debaixo da asa, dava muita bronca na gente. Só que ela impedia de eu crescer, porque eu tinha um amparo psicológico muito grande na minha avó. Era como se a gente não pensasse pela gente, era como se a opinião dela fosse o nosso pensamento. E quando ela morreu em 2003, eu já não tinha mais esse amparo psicológico, apesar que eu tenho a minha mãe, mas a minha avó, que era essa pessoa importante na minha vida, que me amparava e era o meu amparo psicológico, aquilo que não deixava eu crescer. Às vezes, se você está passando pela mesma situação, perdeu um ente querido, lá na frente você vai entender que eu só fui crescer depois que a minha avó morreu. Que eu falei assim, não, agora eu não dependo mais da minha avó, dos conselhos da minha avó, nem do amparo da minha avó. Agora eu vou ter que pensar por mim, crescer e virar homem. Então, muita gente às vezes precisa de romper esse cordão umbilical. Não que você precisa de perder um ente querido. No meu caso foi porque eu não crescia, eu era uma pessoa travada, presa, né, por causa da minha avó. E apesar de eu sentir muita falta dela, eu acho que ela sentiria orgulho de me ver como que eu tô hoje. Mas esse foi uma perda necessária. Foi infelizmente um mal necessário. Não a morte da minha avó, mas esse foi o impulsionamento para eu ser o homem que eu sou hoje. Tá? Esse é um bom conselho que eu tenho para te dar. É uma história, né? Não é engraçado, mas é um conselho positivo. Então, que isso, cara? Por que você não morre?